Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Estimados irmãos e irmãs, tenhamos um abençoado dia e iniciemos o nosso momento de oração deste dia 7 de junho de 2026, domingo da 10ª semana do Tempo Comum. Rezando pelos aniversariantes deste dia, desejando uma feliz festa da vida e também por aqueles que contam com nossas orações, de maneira especial por aqueles que estão em um leito de hospital ou em casa, se recuperando ou aguardando por um procedimento médico. Nos ajude a fortalecer nossa rede de oração. Se você tem um familiar, um amigo, um conhecido e quer rezar por ele, coloque aqui nos comentários e juntos faremos essa corrente de oração pela saúde, pelo aniversário e pelo que precisamos rezar. E que os nossos pedidos e os nossos agradecimentos sejam concedidos conforme a vontade da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha o nosso coração para o amor do Pai e a constância de Cristo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E ouçamos o que Cristo tem a nos falar neste dia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, ouvimos que Jesus, passando e vendo um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos, e naquela época, os cobradores de impostos eram odiados, pois trabalhavam para o Império Romano e frequentemente extorquiam o próprio povo para enriquecer. Eles eram vistos como traidores e pecadores e eram excluídos da comunhão religiosa. Jesus não espera Mateus mudar de vida para chamá-lo. Jesus o chama exatamente onde ele está, no meio do seu pecado e da sua rotina de trabalho. Jesus disse a ele: Segue-me. A resposta de Mateus é imediata. Ele deixa para trás a mesa que garantia sua estabilidade financeira para seguir alguém que nem sequer tinha onde deitar a cabeça. O olhar de Jesus deu a Mateus algo que o dinheiro não podia comprar, que é a dignidade e um recomeço. Após o chamado, Jesus janta na casa de Mateus. A mesa está cheia dos amigos do novo discípulo, outros pecadores, cobradores de impostos. Para a forma religiosa de pensar dos fariseus, sentar-se à mesa com alguém significava partilhar da mesma vida e aprovar sua conduta. Isso eles questionavam os discípulos. Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e pecadores? Os fariseus viam o pecado como uma contaminação
da qual deveriam ficar longe. Mas Jesus, muito pelo contrário, vê o pecado como uma doença, da qual ele precisa se aproximar para curar. E a resposta de Jesus revela perfeitamente o seu coração e a sua missão. Jesus diz que aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois aprender o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Com isso, Jesus nos mostra que Deus não está interessado em rituais externos e regras de pureza se o coração humano estiver cheio de julgamento e vazio do amor pelo próximo. E mais, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas se olharmos pela visão humana, Mateus era a última pessoa que um mestre religioso escolheria para ser um apóstolo. Mas Deus não olha para o nosso passado. Ele olha o nosso futuro e o que a sua graça pode fazer em nós. Quando Jesus diz que não veio para chamar os justos, ele está sendo irônico, pois ninguém é perfeitamente justo diante de Deus. Os fariseus não foram curados por Jesus porque achavam que já tinham saúde e não precisavam de médico. O pior pecado que nós podemos cometer é o orgulho de se achar perfeito. A nossa cura espiritual começa quando reconhecemos com humildade as nossas próprias fraquezas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E rezando uns pelos outros, peçamos a bênção para este dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossa vida e fiquemos em paz.